Como é que uma simples história pode virar uma arma? Pois é, nessa nossa análise, a gente vai desmontar, peça por peça, como narrativas poderosas são construídas. E vamos fazer uma conexão que parece impossível. Ligar o mangá mais popular do mundo com uma tática de guerra política totalmente nova que está acontecendo agora mesmo no mundo real. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender essa história toda, primeiro é preciso separar duas formas de poder. Pensa assim, de um lado tem o hard power. É o poder da força bruta, sabe? Armas, dinheiro, sanções, é o poder que obriga. Do outro lado tem o soft power, que é bem mais sutil. Ele não empurra, ele atrai. Ele convence através da cultura, de valores e, o mais importante para a gente aqui, através de boas histórias. E essa citação aqui, ela resume perfeitamente o que é a diplomacia cultural. É quando as narrativas se tornam o principal produto de exportação de um país, sabe? Elas vão moldando a imagem daquele lugar no mundo todo, sem precisar disparar um único tiro. O Japão, por exemplo, é mestre nisso. Usa seus animes e mangás para projetar uma imagem de um país super criativo e tecnológico. E é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. O que raios o mangá mais lido do planeta e um projeto político de guerrilha super enigmático lá no Brasil podem ter em comum? Parece loucura, né? Mas a resposta é muito mais direta e surpreendente do que se imagina. Bom, este aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai ver como histórias viram armas, vamos mergulhar fundo no universo de One Piece, entender um conceito filosófico-chave, a banalidade do mal, e aí sim conectar tudo isso com essa campanha política bem diferente que está rolando no Brasil. Para a gente ver na prática como funciona esse tal de soft power, vamos começar com o nosso primeiro estudo de caso. E ele vem direto do universo gigantesco e político do mangá One Piece. A estrutura de poder que a gente vê na série ela é super complexa e totalmente autoritária. Lá no topo, escondido de todo mundo, tem uma figura misteriosa, o Insama. A cara pública desse poder são os 5 anciões. O braço armado são os fuzileiros navais. E acima de tudo e de todos, tem uma elite, os dragões celestiais, que podem fazer o que quiserem com impunidade total. E para amarrar tudo isso, eles usam um simbolismo quase religioso, chamando o centro do poder de Terra Santa. Certo, mas como é que um regime tão cruel assim consegue se manter? Para a gente entender a mecânica por trás disso, a gente precisa sair um pouco da ficção e pedir ajuda para uma das mentes mais brilhantes do século XX, a filósofa Hannah Arendt. A análise que a Hannah Arendt fez do julgamento de Adolf Eichmann, um oficial nazista, trouxe à tona uma ideia simplesmente assustadora. Ela percebeu que ele não era um monstro, ele era um funcionário eficiente. O mal para ela podia se manifestar não como uma monstruosidade, mas como simples burocracia. E essa grande sacada, o mal nem sempre tem cara de monstro. Muitas vezes ele tem a cara de um burocrata, de alguém que está só cumprindo ordens. Alguém que para de pensar por conta própria e transforma atos horríveis numa simples tarefa de rotina. E é exatamente isso que a gente vê em One Piece de uma forma brilhante. Atos de violência terríveis, como genocídios de ilhas inteiras, são executados por oficiais que estão só fazendo o trabalho deles. É a teoria de Arendt desenhada, mostrando como a violência se torna algo normal, banal, para quem está dentro do sistema. Agora, vamos mudar completamente de cenário. A gente vai sair da ficção direto para um caso real, aqui no Brasil, que é tão surpreendente que parece até roteiro de filme. É um exemplo de guerra narrativa pura. Tudo começa com um nome que por si só já é uma bomba. Exu da Silva. Exu, nas religiões afro-brasileiras, é a entidade da comunicação, aquele que abre os caminhos. Só que, ao mesmo tempo, Exu é constantemente demonizado por grupos religiosos mais conservadores. Então, a escolha desse nome não foi um acidente, foi uma declaração de guerra cultural desde o primeiro segundo. E a estratégia por trás disso é fascinante. É o que a gente poderia chamar de marketing do caos. A ideia é genial. Você provoca seus oponentes de propósito, eles previsivelmente reagem com indignação, com pânico moral. A reação deles acaba fazendo sua campanha viralizar, de graça. E aí, no meio desse caos todo, você constrói a sua própria narrativa. É usar a força do inimigo contra ele mesmo. A audácia é notável. E o mais incrível, isso não foi um tiro no escuro. Existem documentos estratégicos que vazaram, que mostram que tudo isso foi calculado. Eles fizeram literalmente uma análise de prós e contras, avaliando o risco de irritar muita gente, contra o benefício de conseguir uma atenção gigantesca.
Mas esse projeto é muito mais esperto do que parece. Não é só uma campanha para viralizar e pronto. Na verdade, isso é só a ponta de um iceberg de uma operação muito maior e muito bem coordenada que quer construir poder cultural de verdade, a longo prazo. O lançamento foi uma obra de arte em termos de simbolismo. Vários sites e projetos foram lançados ao mesmo tempo e a data foi escolhida a dedo para subverter o feriado da Páscoa. Eles começaram com vídeos na Sexta-feira Santa, simbolizando a morte, e fizeram o lançamento oficial de tudo à meia-noite de sábado para domingo, que na cosmologia iorubá é a hora grande de Exu, o momento que abre todos os caminhos. É um renascimento digital. Então o objetivo aqui é muito claro. Eles não estão lançando um candidato, estão lançando uma infraestrutura cultural inteira. É um exercício de soft power construído de baixo para cima, criando uma audiência e uma base cultural forte antes mesmo de entrar na política tradicional. Certo. Então, até agora, a gente viu uma ficção que critica o poder e um caso real de gente tentando construir poder de um jeito totalmente novo. Agora é o momento em que esses dois mundos se chocam de frente. Lembra daquela pergunta lá do começo? A conexão entre One Piece e o projeto Seu Zé não é só uma teoria de analista, não. Ela é explícita. Está escrita com todas as letras no manual de estratégia do projeto. E aqui está a prova. É um trecho do próprio roteiro de um dos vídeos da campanha. A instrução é clara. Usar elementos visuais de One Piece. Eles citam uma aura de determinação e fazem referência ao conceito de tripulação. Eles estão conscientemente pegando emprestada a estética e a energia do mangá. Então, o ponto crucial é este. Estrategistas políticos não estão mais só fazendo uma citaçãozinha da cultura pop. Eles estão adotando o manual de operações inteiro. A ficção que critica o poder absoluto está literalmente inspirando uma facção que quer construir poder através de um caos muito bem controlado. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem provocadora para o futuro. No mundo onde a estratégia política e o entretenimento se misturam cada vez mais, a ponto da gente não saber mais onde um termina e o outro começa, quem é que está de fato escrevendo história? E quem é que está só assistindo?